O sistema de numeração decimal, ele utiliza 10 algarismos para representar quaisquer quantidades. São eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mas isso vocês já estão cansados de saber, não é verdade? Eles são agrupados de 10 em 10, e é por isso que eles são chamados de sistema de numeração decimal. E ele é posicional, ou seja, a ordem em que um número aparece tem importância. O primeiro exemplo, nós temos a ordem em que aparecem esses números. E o último número, eu tenho a ordem das unidades. Eu tenho o número 316.542. Então, como eu leio 2, eu tenho a primeira ordem das unidades. 316.542. O 4 representa a ordem das dezenas. Assim como o 5 representa a ordem das centenas, o 6 das unidades de milhar, o 1 das dezenas de milhar e o 3 a sexta ordem das centenas de milhar. No segundo exemplo, nós temos 2.356. O 6 representa a ordem das unidades, o 5 representa a ordem das dezenas, o 3 a ordem das centenas e o 2 a ordem das unidades de milhar. Ok? Vamos aos exemplos. O sistema de numeração decimal, nós precisamos entender o que é o valor posicional. O valor posicional nada mais é do que o valor de um número na posição em que ele ocupa. Por exemplo, o número 5. No número 145, o 5 vale 5 unidades. No número 2458, o 5 vale 50. No número 15.671, o 5 vale 5.000. No número 493.507, o 5 vale 500. Então, o valor posicional é o valor que esse número ocupa na posição em que ele está, diferente do valor absoluto. O valor absoluto não muda. O 1 é 1, o 2 é 2, o 3 é 3, independente da posição em que ele está. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês qual o valor absoluto do 5 em todos esses números, vocês teriam que me dizer que é 5, porque é absoluto, não muda. Mas agora, se eu pergunto o que é valor posicional, depende da posição em que ele ocupa. Ok? Vamos organizar essas informações no quadro, escrevendo com algarismos esses números. Então vamos lá. Primeiro eu vou procurar nessa tabela se eu tenho a ordem das unidades, que é a última ordem, né? Eu tenho a ordem das unidades aqui? Sim, eu tenho 4. Então 4 é o último número, 4 unidades. Depois vem a ordem das dezenas. Eu tenho dezenas aqui? Sim, eu tenho 6 dezenas. Depois vem a ordem das centenas. Eu tenho centenas? Sim, eu tenho centenas. Eu tenho 7 centenas. E depois vem a ordem das unidades de milhar. Eu tenho uma unidade de milhar aqui. Então, qual é esse número? Eu conto 3 casas. 1, 2, 3, voltando e coloco o ponto. Esse número é o 1764. Ok?